Vocês já ouviram falar de empatia? Então, acontece que todos nós somos empatas, né? Em graus diferentes. A única pessoa que não é empata é o psicopata. Então é isso que eu vou falar hoje, baseado na minha experiência e baseado no diagnóstico que eu tive recentemente, que sim, eu sou uma pessoa empata. Vou explicar, calma aí. Empatia é uma coisa que todos nós temos, só que em graus diferentes. Então, imagina, você se colocar no lugar de uma pessoa, você sentir compaixão por ela, são coisas normais, certo? A única pessoa que não tem isso é o psicopata. Ele é a única pessoa que não tem condições de assimilar a dor do outro. Pelo contrário, ele se diverte com a dor do outro. E o empata não. O empata em graus altos, assim, mais aguçados, que é o meu caso, nós temos a capacidade de sentir o que a pessoa sente, ler as pessoas com muita facilidade. E eu tava passando por uma situação que tava me causando muita angústia, né? E talvez você se identifique aí, talvez você seja empata e nem sabe, mas o fato é que o empata é uma pessoa muito observadora. Então, eu costumo dizer que geralmente a gente tem que ser mais rápido no ouvir, né? E mais tardio no falar. E o empata, ele é assim, geralmente ele é mais tímido, mais fechado. E as pessoas até chegam a interpretar como pessoas bobas, inocentes. Acredite, eu odeio ser rotulada dessa forma. Eu acho que quem acha que uma pessoa quieta, ela é boba, na verdade é uma interpretação da outra pessoa, né? Muitas vezes a pessoa que é quieta, calada, observadora, ela tá evitando conflitos ou é uma pessoa estressada, tem N motivos. Então nunca julgue uma pessoa por ser tímida ou calada com aquelas frases típicas que dizem: ah, os piores são os mais... Como é que é? Pessoas caladas são os piores, tem que tomar cuidado. Não, não é que pessoas caladas são os piores. São pessoas que pensam antes de falar, que sabem que não vai explodir à toa, estragar a sua imagem ou falar uma coisa que vai se arrepender depois. Geralmente, a pessoa tímida, né, que também é empata, ela preza muito pelo dano que vai causar daquilo que ela vai falar. Mas falando agora da minha experiência, né? Eu sofria muito na questão de olhar nos olhos das pessoas, manter o contato visual, por conta dessa sensação da leitura, que a gente tem facilidade de fazer nas pessoas. Então, se uma pessoa tá mentindo, uma pessoa é narcisista, pessoas empatas odeiam pessoas narcisistas. Não é que odeia, né? Eles que não se sentem confortáveis com a gente, porque a gente tá notando ali que a pessoa, o ego dela é inflado, que ela só quer... Enfim, a gente se sente muito drenado quando está num ambiente com muitas pessoas. Não é qualquer pessoa que a gente confia. Aí você vai me falar: nossa, mas isso são situações básicas, pode acontecer com qualquer pessoa. É o que eu disse, todos nós somos empatas, mas em graus diferentes. É uma parte do nosso cérebro que é responsável por ter empatia do outro. Só que ter empatia e ter compaixão são coisas diferentes. Aí eu tava passando por uma seguinte situação, né? Uma menina que eu nunca vi na minha vida, né? Começou a me tratar mal, começou a me diminuir, porque pra ela achava que eu era uma ameaça pra outra pessoa, então ela começou a me diminuir. Só que antes mesmo dela falar comigo, o olhar dela me falava muitas coisas. Então eu consegui ver que ela não tinha autoestima, eu consegui ver que eu era uma ameaça pra ela, que ela não queria que eu estivesse ali. E aquilo me deixou muito mal, porque eu também tive o sentimento de pena, né? Eu vi o sentimento de pena nos olhos dela. E o sentimento de pena é um sentimento totalmente miserável, né? É um sentimento de pessoas que se acham superiores às outras. E eu não me acho superior a ninguém. Então aquilo me causava muita angústia por sentir aquilo, de ver aquilo. E aí, depois que eu descobri que eu era empata, e aquilo foi... eu comecei a ver de outra forma. Mas até então, aquilo me causava muita angústia, porque nem sempre o que você vê no outro é reflexo de você, tá? Nem sempre é o espelho. Muitas vezes você tá vendo coisas na expressão facial, no tom de voz, no que a pessoa fala. Então nunca tente mentir para um empata, não force ele a se espalhar na multidão, a ser
falador. A gente não é assim, né? E outra característica que o empata tem também é a necessidade de passar uns dias em casa. Eu sou assim, de ficar sozinha, necessidade de não ver ninguém, de não falar com ninguém, para recuperar as energias. Outro sinal também que os empatas têm é que as pessoas procuram muito eles para pedir conselhos. Cara, se eu falar pra vocês a quantidade de gente que me procura pra desabafar, contar coisas pesadas, às vezes a pessoa nem tem intimidade comigo, e a pessoa começa a falar da vida, né, e eu escuto sem julgar. Então isso também é uma característica dos empatas, né, eles são ótimos ouvintes, sabem dar bons conselhos, né, pena que não sabem resolver a própria vida. Já vi aquele ditado, né, casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Então é difícil. E eu sofria muito com isso. E agora, fazendo terapia, me tratando, eu descobri que é uma coisa que você pode viver com isso normalmente. Você não precisa pegar os problemas dos outros pra você. E não precisa também se sentir diminuída. Porque às vezes você vai ver coisas nas pessoas que você não gosta. Às vezes você vai ver um defeito que pode ser reflexo de uma coisa sua, mas às vezes não é. Então, a arte de observar, ela acontece quando você está num ambiente em que você não conhece ninguém. Você começa a observar e começa a entender de onde vêm as ações daquelas pessoas. Você começa a entender que a visão de mundo delas é baseado em alguma coisa. Então, esse é um sinal também de uma pessoa empata. Agora eu fiquei curiosa. Será que... Quantos empatas existem por aí, né? Deve ser muito. Eu fiquei sabendo que é um estudo que está sendo estudado. Um estudo que está sendo estudado, olha o que eu disse. É um estudo recente. Então, os empatas, eles estão por aí. Eu tenho uma opinião, agora é um achismo meu, de que tem muito a ver com a influência da igreja no Brasil. Porque a gente vem de um país que é cristão, que quando uma pessoa é da periferia, é muito pobre, assim, lugar... Ela só tem duas opções de vida social. Ou ela vai pro bar, porque tem um bar em cada esquina, ou ela vai pra igreja. Pelo menos comigo foi assim. E na igreja, quando você vai num lugar sério, as pessoas te dão bons conselhos, você ouve um bom sermão, digamos assim, você ouve palavras que vão acrescentar na sua vida. Com coisas do tipo, se alguém te fizer mal, você tem que perdoar, você tem que pagar com o bem, trate o próximo, como é que é? Trate o próximo como você gostaria de ser tratado. São essas coisas que você ouve na igreja quando você vai num local sério, de pessoas sérias, né? Então eu acredito sim, é um achismo meu, que grande parte desses empatas que estão aparecendo aí agora tem a ver sim com a influência da igreja no Brasil. Mas isso eu estou falando no Brasil, né? Eu moro aqui em Portugal. Portugal é diferente, não tem... Acho que a base não é a mesma. Mas é isso, se você se identificou com algum sinal, com alguma coisa, conta aqui embaixo. E vamos compartilhar conhecimento. O YouTube é pra isso, é pra você usar como ferramenta, não é só pra perder tempo não, tá bom? Também é uma ferramenta de conhecimento. Então, é isso, deixa uma sugestão aqui embaixo de algum tema que vocês querem falar e a gente vai debater, tá bom? Então, ó, um beijo e até a próxima.